Meus irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4. O profeta Jeremias traz a palavra do Senhor para o povo de Israel, Judá, Israel ali. A Bíblia nos diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no vosso meio, no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ali para Jerusalém, para Israel. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu quero, irmãos, trazer esse texto nesta data em que comemoramos a independência, como dissemos no início, do Brasil, diante do contexto de caos que Israel estava vivendo. A primeira leva de exilados, ela foi levada, conduzida pelo exército de Nabucodonosor, isso por volta do ano 597 a.C., quase fechados 6 séculos antes de Cristo, há mais de 2.600 anos. Grande parte, a maior parte do povo foi nessa leva. E eles foram exilados. Israel foi arrasada como terra. As cidades destruídas, Jerusalém destruída, templo destruído. Um caos estava ali em Israel. Passados 10 anos, em 587 a.C., uma segunda leva foi conduzida pelo exército de Nabucodonosor. Então, se já tinha pouca gente vivendo em meio ao caos, agora a coisa ainda piorava. Mais destruição, mais perseguição, mais ação do exército ali babilônico contra o povo de Israel. E tudo isso aconteceu por conta do pecado de Israel. E Deus havia alertado e usado os profetas para falar o coração do povo. E em meio a todo esse caos, todo o pecado de Israel que Deus estava tratando, e Deus então fala do tempo de exílio. Deus manda o profeta Jeremias dizer: olha, serão 70 anos, não vai ser menos do que isso. 70 anos, Deus mandou o profeta Jeremias anunciar isso para o povo. Sim, e Deus mandou isso por conta de um problema sério. Em meio a todo o povo que foi exilado, pessoas começaram a dizer que estavam tendo sonhos, visões, revelações de Deus. E começaram a dizer no meio do povo que aquele exílio não iria durar muito,
que o povo já poderia começar a se preparar, porque passado alguns poucos anos, o povo já estaria de volta à sua terra. E Deus estava então dizendo, como lemos no texto, Deus estava dizendo, eu não mandei nenhum deles, nenhum desses profetas, nenhum desses sonhadores, esses que estão dizendo que vocês vão voltar logo. Não, não, vocês não vão voltar. Deus estava dizendo, fui eu que movi, sim, a Nabucodonosor. Deus estava exercendo o juízo sobre a terra de Israel, sobre o povo pecaminoso de Israel. E Deus então estava falando contra essas ilusões desses falsos profetas. Eu não os enviei, eu não falei a eles, eu não disse nada disso que eles estão proferindo para vocês. Muito pelo contrário. É interessante como Deus manda o povo se estabelecer. Além de Deus dizer que eles iriam passar 70 anos, e para mostrar isso, que não seria um tempo rápido, é que Deus começou então a dizer, edifiquem casas, construam casas, para morar. Não pense que vocês vão passar uns meses, uns aninhos e voltam rápido. Não, não. Vocês vão passar nada menos do que 70 anos. Então, edifiquem casas. Para mostrar ainda mais que eles iriam passar um bom tempo, Deus diz, plantem. Vocês precisam fazer plantações e aguardem, porque vocês vão colher e vocês precisarão comer dessas plantações. Ou seja, a coisa não era tão rápida. Tanto é que Deus usa não só a figura da edificação de casas, mas de plantações. Plantem, para que vocês sobrevivam nesta terra. Para que vocês plantem e colham daquilo que vocês plantaram. Então, nós sabemos que plantações levam tempo. Para você plantar e colher, leva um tempo. E Deus estava então dizendo, plantem. Deus diz mais, peguem os seus filhos e casem com as filhas. E as filhas, logicamente, entre ali o povo de Israel, casem-se. Ou seja, não façam planos para dizer, olha, quando a gente voltar, aí a gente pensa em casamento. Não, se estabeleçam na terra. E mais, Deus diz, multipliquem-se. Do mesmo jeito que Deus abençoou Israel lá em Egito e fez do povo, que o povo ficasse volumoso lá no Egito, mesmo escravizado, durante mais de 430 anos, Deus estava dizendo, vocês vão passar 70 anos, então edifiquem casas, plantem pomares, comam dos frutos e casem-se, constituam famílias, tenham filhos, deem os seus filhos e casem, eles com mulheres e elas, então filhas, casem com homens, constituam famílias. E por que trazemos tudo isso? Olha o que nos diz o versículo 7, de Jeremias 29, versículo 7. Nos diz a palavra, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Quando Deus fala isso, irmãos, Deus está também colocando uma responsabilidade sobre os ombros do povo de Israel. Procurai a paz aqui não é uma ideia passiva, de orar e jogar tudo nas mãos de Deus. Não. Procurai a paz da cidade e orai por ela. Procurai a paz. Zelem, cuidem, que vocês possam agir pela paz. E orem por essa cidade. Eu quero trazer essa ideia para o nosso país. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil, com certeza. Nós precisamos orar pela paz do nosso Brasil, com certeza. E tudo isso baseado no que a palavra de Deus nos ensina. E nós precisamos agir por esta paz. Agir por esta paz. Algumas pessoas, pastores e líderes, irmãos em Cristo, já começam a ficar preocupados com o próximo ano. E alguns começam, pastor, já viu que no próximo ano é eleição, né? E a coisa já começou, já faz um tempo. E aí a gente começa a lembrar de tempos próximos, como vivemos, como igreja, que evangelho nós praticamos.
o que nós compartilhamos como irmãos, como nós nos relacionamos. E veja, não só na igreja, mas onde trabalhamos, onde você trabalha, onde você estuda, os nossos relacionamentos familiares, as amizades que foram perdidas nas eleições passadas. Olha como Deus coloca para o povo: procurai a paz da cidade. Sejam vocês instrumentos da paz. Bem-aventurados os pacificadores, Jesus pregou. Bem-aventurados, muito felizes os pacificadores. Procurai a paz da cidade, o profeta Jeremias estava dizendo. O que é postado, como nos relacionamos, o que respondemos, as palavras que usamos. A palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor, nos ensina a palavra de Deus. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. E observe que, pelo menos na revista atualizada, esse Senhor está com a letra toda maiúscula. Sempre a gente lembra, quando você encontra isso na Bíblia, a Bíblia está usando aquele termo no hebraico, tetragrama, que representava o nome de Deus. Ou seja, a Bíblia diz: orai por ela ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro. Não é a qualquer divindade, não. Ao Deus verdadeiro, ao Deus que revelou a palavra que temos, a Bíblia. Ao Deus que escolheu Israel para ser uma nação por meio da qual Deus estaria usando aquela nação para manifestar a sua glória ao mundo. E por isso a igreja é chamada de o Israel de Deus, cujo significado de Israel é vencedor com Deus, é aquele que vence com o Senhor, pela ação do Senhor na sua vida. Orai pela paz desta cidade, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil, nós precisamos orar pelos poderes constituídos. Não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus, diz Romanos capítulo 13. E nós precisamos orar por nossas autoridades, orar pelo Congresso, orar pelas assembleias legislativas do país, pelas câmaras municipais, orar pelo Supremo Tribunal Federal, orar por todas as instâncias de justiça do nosso país, orar por todos, orar pelo povo brasileiro. Nosso povo precisa de oração, e nosso povo precisa do Evangelho, da palavra de Deus, do nosso testemunho como cristãos, de como nós estamos vivendo. Deus estava aqui dizendo ao povo: vocês não vão voltar nem tão cedo. 70 anos vocês vão passar aí, escravizados ali, deportados, exilados. Vocês vão estar servindo em outra nação. Em outra nação. Procurem a paz da cidade. Onde vocês vão estar? Procurem a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Neste dia que comemoramos a independência do nosso país, que nós não esqueçamos daquele que constituiu todas as coisas, que nos fez nação. Não fez Dom Pedro I, nenhum político, não. Se o Senhor não agir, e se Ele não tivesse agido, nada teria acontecido. É Deus quem nos faz nação, como fez de Israel uma nação. É Deus que opera sobre os poderes, constitui os poderes. É Deus que continua agindo. E como igreja, nós precisamos buscar o Senhor. Orar mais por nosso país. E procurarmos a paz deste país. Não uma paz pelas armas, como a paz romana, a Pax Romana. Não. Não a paz que vem de conchavos, entre aspas, paz que vem de conchavos políticos. Não, é muito fraca. Assim como também é fraca a paz das armas. Mas a Bíblia diz de uma paz que excede todo entendimento. Israel nunca deixou de ter guerras na sua história. Nunca deixou de ter guerra na sua história. Nunca deixou de ter problemas, dificuldades. Nunca deixou. Não. Nunca deixou.
Mas é essa paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, para estar em paz com o Senhor e buscar a paz da cidade, nos relacionamentos. Buscar a paz que vem do Senhor para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Paz que começa nos nossos corações. Paz que se estende àqueles que estão ao nosso redor, à nossa família. Paz que abençoa a igreja, abençoa os nossos vizinhos, abençoa a nossa vizinhança. E desta forma vai abençoando vidas, famílias, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. E que pode, pela graça de Deus, abençoar outros países. Procurai a paz da cidade e orai por ela. E orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Oremos pelo nosso Brasil. Que continuemos a orar por esta nossa tão querida nação. Que Deus assim, pois, nos abençoe.